que é exatamente o reino de Deus? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. O que é exatamente, e nem para lá nem para cá, exatamente o reino de Deus? O que quer dizer a expressão é chegado o reino dos céus? Qual o significado do reino de Deus para nós cristãos? E aí a gente lembra, né? Venha o teu reino, que significa essa expressão numa das orações mais impressionantes registradas nas Escrituras. Vamos começar o que é exatamente o reino de Deus. Pastor Vladimir, podemos começar com o senhor, pastor? Bom dia, JR, bom dia, queridos, bom dia a essa inúmera audiência, né, da 93, o reino de Deus. O que é exatamente o reino de Deus, né? Mas assim, de uma forma geral, o reino de Deus é o governo soberano de Deus sobre todas as coisas, sobre toda a terra, sobre todos os homens. E, naturalmente, através do Evangelho, ele se torna visível através da conversão, onde o Senhor não apenas nos salva, mas como o Senhor nos governa para que as transformações geradas pelo Espírito manifestem o reino na sociedade. Né? Então, de maneira geral, o reino de Deus, ele vive nessa tensão do já é e do ainda não, aquilo que ainda será. Então, de forma geral, a ideia de reino de Deus, para nós, o fato da gente ser uma democracia, para muitos, essa compreensão ela se torna de uma determinada maneira, antagônica ao processo natural de tomada de decisões, de percepção de vida, né, de escolhas, de realidades. E o desafio de Deus, no sentido maior, é que a gente compreenda que todas as coisas foram criadas por Deus. Que cada um de nós nasceu para a glória de Deus, para dar prazer a Deus. A vida, em sua essência, é viver para a glória de Deus. E para que isso aconteça, eu preciso ter a ideia de que existe um Criador incriado, um governador que é soberano sobre todas as coisas. E como Paulo diz, tudo é por ele, por meio dele, para ele. Então o reino de Deus é esse governo de Deus que se expressa na história da humanidade de diversas maneiras e que nesse tempo em nós se manifesta por meio da ação do Espírito Santo, fazendo com que cada vez mais o Evangelho possa demonstrar esse reinado de Cristo em nós, soberano Senhor em nossas vidas, manifestando mudança no nosso jeito de ser e viver em sociedade, em família e, sobretudo, como igreja. Pastor Cezinha, a definição, na sua opinião, o que é exatamente o reino de Deus? Gostei muito da definição do meu irmão aqui, pastor Vladimir, e eu concordo com ele. O reino de Deus, ele é o governo de Deus. É sobre o ambiente e sobre como Deus governa sobre nós. Uma coisa interessante, JR, é que a gente vai encontrar essa expressão, reino de Deus, também como o reino dos céus. Então, o reino de Deus e o reino dos céus, na minha opinião, é a mesma coisa. O que ele está querendo dizer é que é um reino que vem de um outro lugar. É um rei que está vindo dos céus. Então, para mim, o reino de Deus é o ambiente, é o lugar onde Deus governa. Eu estava lendo uma definição sobre reino de Deus que eu achei muito legal, que é do Dr. Russell Shedd, que é o reino de Deus é o relacionamento com o próprio rei. Eu gostei muito disso. O reino de Deus, ele se estabelece na nossa vida e à medida em que eu me relaciono e me submeto a esse rei que governa e governa eternamente. Pastor Rômulo, sua visão sobre esse assunto? Muito bom, muito boa, claro, a definição dos nossos pastores. E ao mesmo tempo, pensando aqui, enquanto eles falavam essas definições, que o reino de Deus prevalecendo na vida do indivíduo é o maior milagre que um homem pode receber, não é? É se submeter à vontade de Deus, à soberania de Deus, o governo de Deus sobre a sua vida, sobre as suas vontades, sobre as suas inclinações. Então, quando a gente fala de reino de Deus, a gente, claro que é muito abrangente, profundo, mas é o governo de Deus sobre a sua vida. E isso é obra do Espírito Santo, não é? E é interessante observar ainda que quando nos convertemos a Cristo como Salvador,
é um ato único na nossa vida e somos salvos. A salvação se dá imediatamente ao ato de alguém confessar, crer com o coração, enfim. Mas quando a gente fala de reino de Deus, eu tenho dito que a conversão ao reino de Deus precisa ser um ato contínuo, permanente e durante toda a vida na trajetória do indivíduo, porque o reino de Deus, ele tem os seus valores bem opostos ao reino deste mundo. Então a gente precisa se converter ao reino de Deus o tempo todo, né? No reino de Deus o forte é aquele que é fraquinho, no reino de Deus o que é grande é aquele que é pequeno, no reino de Deus o que é exaltado é aquele que se humilha. Então a gente com isso verifica como o reino de Deus é o oposto do reino deste mundo. Logo, eu acredito que a conversão a este reino precisa ser um ato contínuo, permanente, constante e fruto da obra do Espírito Santo na vida da gente. E você, Jennifer? Acredito que é importante a gente entender o que não é o reino de Deus também. Trouxemos aqui o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é uma placa de igreja, não é algo exclusivo a uma denominação. É importante a gente entender isso. O reino de Deus, ele se manifesta no coração daquele que se submete a Cristo, que é o nosso rei. É deixar Jesus ser rei da nossa vida, nosso Salvador e Rei. E quando eu me submeto aos ensinamentos de Cristo e escolho viver conforme aquilo que Ele me ensinou, eu estou vivendo e sendo parte desse reino. Então esse é o convite de quando Jesus, Ele nos chama a viver esse reino. Esse foi o tema central da pregação de Jesus, que é chegar do reino de Deus. E esse reino, como o pastor Vladimir falou, é um reino presente e futuro. A gente já está vivendo o reino de Deus, através das nossas ações, através da nossa justiça, que é diferente da justiça do mundo. A justiça do mundo fere, mas a justiça de Deus restaura. E o Senhor nos convida a andar debaixo dessa justiça, porque o reino de Deus é paz, alegria e a justiça. Então que a gente possa viver esse reino. Pergunto a vocês o seguinte, pergunta que a maioria das pessoas faz quando se trata desse assunto. Não estão falando do céu ou não estão falando da terra, quando nós falamos reino dos céus ou reino de Deus. Reino dos céus ainda aponta ainda mais essa expressão para algo que não é terreno, é celestial. Mas vocês entendem que é o celestial na terra, é o reino de Deus na terra, ou não estão falando assim, não é agora não, isso é outro tempo, é outro lugar, vai ser mais adiante. Como é que a gente se coloca nisso? Como é que vocês se posicionam? JR, também tem um aspecto escatológico aí nessa sua pergunta, né? Eu acho que o pastor Cezinha Cita, ele foi muito pontual, cirúrgico, quando disse, né, que é a ideia de um reino, de um rei que não é deste lugar, né? Então, eu penso assim, que desde o Velho Testamento, na criação, a história da humanidade, ela foi gerada, ela foi construída com base em um Deus que é o Senhor e que é o Rei e que governa todas as coisas, né? O reino de Deus, ele é um domínio soberano de Deus desde a criação. Se você pegar o Salmo 103, verso 19, diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono dos céus e o seu reino domina sobre tudo. Lá em Daniel 4:35, Nabucodonosor, ele reconhece que o domínio é um domínio eterno e o seu reino é de geração em geração. Então a ideia de reino, ela acompanha a história da humanidade, de um governo que é maior sobre todas as coisas. Quando Deus estabelece Israel como nação, a ideia de mostrar ao mundo que tinha os seus governantes, dominadores, imperadores e reis, que havia um povo governado por um Senhor, por um Deus que reinava com equidade e justiça. Então, olhem todos os povos e vejam como o Senhor é bom, através daquele povo que era governado por um rei, pelo Senhor, como rei. E Israel fez exatamente o contrário. Israel falou, não queremos o Senhor. Quando nega Samuel, Samuel vai ao Senhor e diz, Senhor, eles estão me negando. Ele falou, não, antes de negarem a ti, estão negando a mim como Deus. E aí, eles querem ser exatamente como os demais povos. Ao invés dos demais povos olharem para Israel e perceberem um governo justo e santo,
Israel olhou para os demais povos e quis um rei. Então, se eu estou entendendo, você está falando, é para aqui mesmo. Não, exatamente. Aí vou chegar onde você quer. E aí, então, a ideia de que esse reino, né, a partir do momento em que você tem um reino terreno, humano, né, você passa então a ter os profetas apontando para um rei que viria manifestar o reino dos céus, o reino de Deus na terra. E é Cristo encarnado. E quando você passa a escatologicamente falar, e aí é uma concepção do milênio, né? Ou seja, existem várias, né, interpretações escatológicas desse reino, né, do céu, dos céus, ou seja, um reino que não é influenciado por nenhum outro reino, nenhum outro governo, que se manifestará na terra com a presença física do rei que voltará para buscar a sua igreja. Olha, Jennifer, pastor Rômulo, pastor Cezinha, pastor Vladimir, lendo a oração do Pai Nosso. Estou lendo aqui Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Jesus está ensinando a gente a orar. Ó, vocês vão aprender assim. Orem assim. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Está apontando para o alto. Venha o teu reino. Aí que é o nosso ponto, a gente retorna a ele, tá? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Conectou as duas pontas. Cai lá. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E esse pãozinho é o pãozinho nosso aqui, que nós estamos precisando dele. Alguns já estão até com fome agora. Perdoa-nos as nossas dívidas. É de hoje. Assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Também precisa ser hoje. Não nos deixe cair em tentação, também agora, mas livra-nos do mal, também agora. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Daí a pergunta, venha o teu reino, é porque não veio ainda? Então, Jesus está ensinando a gente a olhar para o alto e falar, Senhor, venha o teu reino, que você não veio ainda, quem está falando isso é Cristo, ou vocês têm outra interpretação? Estou só colocando aqui uma frase com uma afirmação para vocês trabalharem com liberdade. Todos os microfones estão abertos, tá bom, gente? Todos. Bem, eu acho interessante... Não pode falar, pastor. Não pode falar. Então, bem, eu acho interessante que... Pastor Rômulo, né? Beleza, vai lá. Eu acho interessante que na sequência da oração do Pai Nosso, quando ele diz assim, venha o teu reino, assim na terra como no céu, a partir daí, Jesus ensina nessa oração os anelos, os desejos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. Ele vai falando de coisas que só acontecem na realidade da estrutura humana, perdão, esses valores, se o reino de Deus estiver estabelecido na nossa vida. Eu penso que, do contrário, valores que Jesus estabelece nessa oração e no próprio Sermão do Monte, eles não se cumpririam ou eles não se manifestariam na nossa vida se não for por intermédio do reino de Deus na minha vida, né? na minha essência, enfim, na minha vida. Então eu quero destacar isso aí, né? Não por acaso que Jesus inicia a oração dizendo, venha o teu reino sobre a minha vida. Sim. O que eu ia falar é porque essa visão de você pensar que o reino de Deus ele é vindouro, na perspectiva do futuro, também faz com que muitos cristãos pensem assim, como já ouvi histórias, vou fazer essa obra missionária para quê? Jesus já está voltando, o reino de Deus está chegando. E aí a gente fica se esquivando da nossa missão, sendo que o reino de Deus ele é presente e futuro. Perfeito. Haverá a vinda de Jesus, sim, mas isso não nos esquiva da missão de manifestarmos o reino de Deus aqui na Terra. Então, o reino de Deus ele tem que ser manifestado aqui através das nossas atitudes. O reino já é chegado. Já é chegado e foi estabelecido através da vinda de Cristo. Então, a gente tem que viver esse evangelho na prática, com as nossas ações. E é interessante porque o reino de Deus, ele vai totalmente contra o reino desse mundo. E o reino desse mundo que a gente vê hoje é um reino baseado nas expectativas materiais. E a gente vai olhar que as bem-aventuranças, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele está falando de uma maneira de ser do reino dele. E que é totalmente contrária à maneira de ser desse mundo. Porque aqui vale o quanto você tem. Aqui
equivale qual carro você anda. Mas o reino de Deus é aqueles que são bem-aventurados, são os pobres de espírito. Bem-aventurado aqueles que choram. Bem-aventurado aqueles que são pacificadores. Então é totalmente contrário desse mundo, porque esse mundo diz o quê? Não, você tem que ficar com a sua razão. Você vai perdoar para quê? A gente elogia e enfatiza o fato de não perdoar. Você já viu uma criancinha quando briga com um amigo na rua e a mãe e os amiguinhos já se resolveram, mas os pais não se resolveram. Aí a mãe fica dizendo assim, não, você vai brincar mais com fulano não, porque a mãe e o pai ainda tá ressentindo, mas a pureza e o coração de uma criança já se perdoaram, já querem brincar de novo. Mas o que a gente acaba ensinando para os nossos filhos? Dizendo assim, não perdoar é bonito. Não perdoar, ficar ressentido é bonito. Sendo que, na verdade, o reino de Deus é totalmente contrário a isso. Então, viver o reino de Deus é o que também está escrito. É tomado à força. É matando o nosso eu, é esmurrando a nossa carne, a fim de que a gente consiga manifestar o reino de Deus em nós. Pastor Cezinha. O JR, eu gostei muito que você tenha feito essa pergunta, porque essa talvez fosse uma das maiores dúvidas que eu tive quando eu comecei na adolescência lendo a Bíblia, porque Jesus ele usa essa expressão, o reino de Deus está próximo, também usa a expressão é chegado o reino, e a gente vive também na iminência, nessa expectativa escatológica, como os pastores colocaram aqui, de um reino que vem em sua plenitude. E a conclusão que eu chego, JR, respondendo a sua pergunta, o reino é para agora, é para um dia, a conclusão que eu chego é que o reino de Deus, ele pode ser visto das três formas. O reino de Deus é chegado, ele já está. Então, quando a gente vai entender de modo estruturado o reino de Deus, a gente precisa se lembrar que ele é inaugurado com Jesus. O reino de Deus na terra é inaugurado com Jesus. Ele é desenvolvido através da igreja, dos cristãos. E ele será em sua plenitude quando Jesus voltar. Então, Apocalipse 21, quando fala da plenitude do reino de Deus, ele fala de Deus morando entre os homens. Então, a plenitude do reino de Deus é a habitação dos homens com Deus. Mas a Bíblia também diz que o reino de Deus é chegado, está próximo. É interessante isso. Ele está sendo desenvolvido. Mas quando em Lucas capítulo 17 perguntam para Jesus, cadê o seu reino? Ele vai dizer, o meu reino está dentro de vós. Então, o reino de Deus, ele está próximo, porque algumas pessoas ainda não descobriram esse reino, não conseguiram ainda se submeter a ele, mas ele também está dentro de nós, então ele é inaugurado em Cristo, ele é desenvolvido na igreja e ele acontecerá em sua plenitude quando Jesus voltar. Agora, uma coisa interessante, JR, que eu percebo, Mateus capítulo 4 diz que quando Jesus iniciou o seu ministério, então a Bíblia diz, e ele começou a pregar dizendo, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente vive, como a pastora colocou aqui bem, eu vou experimentar o reino de Deus lá no céu, quando Jesus voltar, apenas quando ele vier. Isso não é verdade. A pastora colocou muito bem, às vezes a gente fica nessa condição de expectativa, eu só vou experimentar o reino quando Jesus voltar. Mas Jesus falou que a condição para se experimentar o reino é arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que ele está dizendo para nós é, você experimenta o reino na medida da sua mudança. O quão você consegue viver metanoia é o quanto do reino você vai experimentar aqui na terra. É o que os irmãos colocaram aqui. É um contrassenso, é um contraponto o tempo todo. Então, por isso que o reino de Deus aqui na terra está associado a um arrependimento, a uma metanoia. O quanto eu consigo mudar a minha mente, mudar a minha postura, mudar a minha condição e minha perspectiva, é o quanto de reino eu já posso experimentar aqui na terra, ainda que eu aguarde com expectativa o reino em sua plenitude quando Jesus voltar. Marcela. Lá no YouTube, a Isadora disse o seguinte, o reino de Deus é todo o universo e os possíveis outros universos, disse ela. Compreende, na minha visão, diz ela, todas as formas que vão além desse planetinha Terra e em outros possíveis locais. O reino de Deus é tudo que existe
ou existirá, diz a Isadora. Pergunta da nossa querida Isadora em forma de afirmação. Eu vou levantar o questionamento daquilo que ela afirma. Não sei se vocês concordam. O reino de Deus não está restrito ao planeta Terra. Ele engloba também o universo. É isso? Estamos esperando, que vocês estão achando que eu vou contar uma outra história. Vocês sabem para onde vai isso, mas antes que vocês saibam... A ideia deísta, o JR, de um criador que criou todas as coisas e se ausentou ele é o Senhor, ele é o Rei, o Criador. Eu não concordo com isso, eu não penso assim. Não, mas ela também não. Ok. Não, a ouvinte parecia que foi uma afirmação não, que ela não, fez. Não. Né? Ela fez uma afirmação, a afirmação dela. Deus é Senhor do planeta Terra pergunta, e dos outros planetas. Ela chamou até, ela tem muita intimidade com o planeta Terra, ela chamou de planetinha. Ok. Isso é quando a gente tem intimidade com a pessoa. Não, eu creio assim, agora entendendo a pergunta, eu entendo que o Senhor criou todas as coisas e o sistema solar é parte do funcionamento do todo. A Terra não existe sozinha, ela coexiste com todo um sistema, né, que permite que você tenha todas as condições para que a Terra e na Terra existam vida. Questão de rotação, translação. Pois é, só entrou no ponto que eu queria. Eu estava com dúvida sobre a rotação e translação. Não estou brincando. Mas assim, pensando aqui o seguinte, a Terra é o lugar que nós estamos e os demais planetas estamos tentando descobrir o que tem lá, o que as coisas são, do que elas são feitas. Tem coisas nesse universo que algumas dessas coisas nós conseguimos ver, né? Tem aí os instrumentos que nós conseguimos enxergar, onde é que tem um anel, onde é que não tem um anel, se é quente, se é frio, se é para lá, se é para cá. Nós temos aí os astrônomos que trazem as informações sobre esse assunto, cientistas, etc. Mas tem muita coisa que a gente não tem a menor ideia. Com certeza. Então tem coisas nesse reino de Deus que fogem ao nosso entendimento. Sim, perfeitamente. Que nós não temos condições de dizer é isso, é aquilo, porque Deus não nos revelou ainda. Então, às vezes, a nossa dúvida é sobre alguma coisa que Deus não nos revelou. Perfeito. Porque nós, imagina se a gente soubesse tudo. Sem saber nada, a gente já é metido a besta. Exatamente. O JR é assim, interessante. O JR salvou a gente, né? Exatamente. Salvou. Que bom, rapaz. Eu vou levar vocês daqui a pouco para outro lugar. Não, só para dizer o seguinte, quando Deus fala com Abraão para que ele pudesse confirmar a promessa no coração de Abraão, ele manda olhar para as estrelas do céu. Então ele está usando a natureza criada, toda a glória de Deus que se manifesta nesse universo tão absurdamente maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo, para mostrar a Abraão o senhorio dele sobre toda a história, toda a criação, toda a humanidade. Agora, eu só queria, Jota, se me permitir, na pergunta que você fez anterior, apenas dizer uma breve questão do que eu entendi o que aquela outra ouvinte perguntou no que tange ao reino dos céus e ao reino no sentido humano e terreno. Na ideia de que o céu é um parâmetro de governo, de autoridade, de beleza, de glória. Quando você abre Apocalipse capítulo 4, que sai da dimensão terrena, humana das 7 igrejas e entra, viu-se, né? A primeira imagem que você vê lá é o trono. Os 24 anciãos, 4 seres viventes, né? Você tem uma menção lá, por exemplo, em Isaías capítulo 6, viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então você tem uma ideia de governo, né? De ordem, de que não há pecado, não há injustiça, a adoração, a reverência, a beleza, né? A promessa lá em Apocalipse 21, não haverá mais dor, tristeza, morte, separação, porque as primeiras coisas foram passadas. Então, quando Jesus fala venha o teu reino, né? E aí ele dá a objetividade, o pastor Romulo foi muito feliz nessa pontuação, ele dá a objetividade daquilo que é subjetivo. O que é a glória? Então ele vai lá e começa a mostrar, né, o que é a equidade, o que é justiça, né? Então ele traz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão aí começa a trazer do subjetivo para o objetivo, a manifestação do reino. Tanto é que Paulo diz que o mundo não anseia a conversão de alguém, o mundo não anseia o batismo de uma pessoa, o mundo anseia a manifestação dos filhos de Deus.
Sim. Então, nessa manifestação, o reino é visível, se torna visível. Né? Deixa eu dar boas-vindas aqui ao nosso querido Gilney. Gilney está nos acompanhando, está no meio da selva. Gilney tá agora é o nosso irmão querido que está lá na Amazônia. Você está na Amazônia, Gilney, é isso? Estou na Amazônia. Amazônia, que Deus te abençoe, querido. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você está acompanhando, a gente está falando sobre o reino de Deus. E eu me lembrei de um versículo bíblico muito interessante em que Cristo nos traz a reflexão, o fato de nós não estarmos ainda no reino dos céus, ainda estarmos no reino dos homens aqui, pisando aqui. E nesse lugar pelo qual Cristo nos fala e nos diz, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, nós temos enfrentado diversas circunstâncias adversas e você testemunha de uma declaração que ganhou espaço no país inteiro e fora dele, a partir de uma pergunta que você fez a um dos ministros do STF, o ministro Barroso. E nesta ocasião você estava nos Estados Unidos e fez a ele uma pergunta importantíssima, e esta pergunta produziu uma resposta, e essa resposta pareceu a todos nós um deboche da parte do ministro. Vamos assistir esse vídeo para que o nosso ouvinte possa. Sim. Pra gente, o senhor vai responder às Forças Armadas, o senhor vai deixar o código-fonte ser exposto. O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não fala isso não, ministro. Brasil depende. Brasil depende. 15 de novembro de 2022. Gilney, é você quem faz a pergunta ao ministro. É você que está ali com o registro. Conta pra gente o contexto para que os nossos ouvintes possam entender o que estava acontecendo ali, por favor, querido. Sim, moro nos Estados Unidos desde 2002, sou cidadão americano. Esse fato ele acontece, ele é embrionado antes. A tripartição dos poderes é clara no Brasil. Em algum tempo, entre 2019 e 2021, era debatido a criação de uma PEC do voto impresso, aliás, já muito debatido na casa própria, né, onde são criadas as leis, e essa casa foi visitada pelo determinado ministro, e a comissão foi desbaratada naquele momento. Correu um vídeo onde ele replica uma célebre frase de que eleições não se ganham, se tomam, né? A partir daquele momento ali, a impressão que eu tive é que o Brasil, uma parte relevante do Brasil, ele passa a desconfiar do sistema eleitoral brasileiro. E é um direito de todo cidadão brasileiro que tenha clareza do seu voto. Talvez o ápice da democracia seja o voto, e o voto auditável. Naquele momento, queria então uma celeuma. As autoridades, muito divulgadas na mídia, foram cobradas, reiteradas, muitas vezes. O próprio Tribunal Superior Eleitoral foi criado através de um decreto-lei de 32. Ele convida as Forças Armadas
fazerem parte de um comitê de segurança, de controle, toda aquela salada de fruta, de palavras bonitas, para que essa transparência que foi questionada, começando lá atrás, fosse de alguma maneira sanada. Essa é a impressão que eu tive, e possivelmente parte importante da população brasileira. E o interessante é que isso independe do espectro político. Eu não sou filiado a partido político algum, mas eu gostaria que meu voto fosse depositado, fosse contabilizado para o candidato que eu assim determinasse. Uhum. Então, são convidadas, as Forças Armadas são convidadas. Só que naquele momento é notório, isso aí a mídia divulgou. Estamos perdendo aqui a conexão. A conexão não está boa. Não está boa com ele estar numa posição que, lamentavelmente, a internet não está funcionando de forma plena em razão do... Está na selva, gente. O homem está na selva. O homem está lá no meio do mato, está no meio das coisas e a participação dele até aqui já foi muito boa. Quero agradecer. Depois a nossa equipe vai fazer contato diretamente com ele para agradecer, porque ele fez esse registro que ganhou o mundo. E agora nós temos um caso que tem a ver com esse assunto, não é? Nós temos aí, todos vocês têm acompanhado a história de Débora Rodrigues, que lá no dia 8 de janeiro de 2023 ela escreveu com batom, perdeu Mané. E isso foi essa é uma imagem que repercutiu muito e a Débora está já há algum tempo presa, a coisa de 739 dias, 740 dias, quando ela foi presa e porque ela foi inserida dentro daquilo que é reconhecido como um golpe de Estado. A terminologia que tem sido utilizada pela grande mídia e você tem acompanhado isso. Essa senhora tem 2 filhos, 2 crianças, e ainda que tenha as crianças, são 2 crianças menores, ela passou, as crianças passaram a viver com outros familiares e as crianças estão em terapia devido a esse impacto da separação. Para um leigo como nós aqui, que eu sou leigo, eu olho assim e digo assim, puxa vida, isso não é um absurdo? Tantos dias presa, sem contato com os filhos. Eu me recordo que teve, num determinado estado, em que o governador foi preso e também a esposa dele foi presa, um estado aí, você sabe qual foi esse estado, não? Que o governador foi preso, a esposa dele também foi, sabe ou não? Uhum. Sabe? O pastor Edmir sabe. E ela entrou com pedido e ela foi liberada por causa dos filhos. E ele agora é um influencer, né? Ele bacana, né? Ele teve outros motivos. Cara joia, né? Tá falando sobre filme, tá ele aí. faz vídeo na piscina. Faz vídeo bacana, na piscina, né? E tal, entendeu? Pelo amor de Deus. Então fica aquela coisa de falar assim, peraí, gente, é isso aí mesmo? Claro, todo mundo aqui é leigo. Até os advogados, nesse caso, dizem assim, eu preciso ler os autos. Porque o que dizem os autos? Porque quando se julga a partir dos autos. Então o que foi construído ali nos autos? O que está escrito lá para que eles possam julgar e analisar esse assunto? Mas a gente trouxe ele porque ele é parte dessa história, personagem dessa história, ao gravar essa cena que deu origem à frase que ganhou o país e o mundo, que culminou na Débora que escreveu, e o fato dela ter escrito esta frase, que não é dela, não sei se ela colocasse entre aspas, e o autor da frase ia piorar, com certeza, né? Ia piorar ainda mais, mas é o que ela quis afirmar, talvez aí numa forma reversa. Pastor Vladimir, esse é um tema do nosso dia. É uma história que envolve o lugar onde nós estamos. Estamos falando do reino dos céus aqui na terra, reino de Deus aqui na terra. Também olhamos para o alto, para uma questão escatológica, mas estamos com os pezinhos aqui bem na terra ainda. Como disse Cristo, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os livros do mal. JR, essa é uma página, talvez capítulos da história do Brasil,
que nós jamais imaginaríamos viver e passar. É uma vergonha absoluta o que tem acontecido no Brasil. Didaticamente e pedagogicamente a nação está perdendo o completo senso do que é ser uma nação democrática, com liberdade de expressão, né, com absoluta injustiça e desigualdade, corrupção. Eu vim para cá conversando no carro com o Jansi e com a Ana Maura, falando com ele sobre isso. Sofonias capítulo 3, versículo 5, que diz que os governantes, né, são como leões e os juízes são como lobos devoradores, mas Deus está na cidade. É a promessa de Sofonias capítulo 3, versículo 5. E você olha para tudo isso no Brasil e você vê exatamente a esperança no evangelho de um reino de equidade, de paz e de justiça. Porque na nossa nação hoje, o que nós estamos vivendo é escândalo para toda a sociedade democrática, civilizada, onde haja direito. A gente fica até com receio do que falar. Todos nós temos que ter cuidado. Porque você vê, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que numa conversa foi, né, como foi dito aí pelo entrevistado, disse que o governo, né, o poder não se ganha, ele se toma. Ele diz, perdeu Mané. A menina lá, a Débora, no meio de uma comoção nacional que envolveu milhares de pessoas, ela vai lá e escreve, ok, se ela cometeu um crime, que ela seja penalizada por aquele crime de relacionado com o que ela fez ali na estátua, enfim. Mas quando você olha para a história recente do Brasil, você vê que foram feitas coisas muito piores, de depredação de patrimônio público, de invasão de espaço, e nunca aconteceu absolutamente nada. Os advogados é uma vergonha, assim, que é a questão da Lei de Segurança Nacional. Então isto é que dá o peso maior a tudo isso que está aí. Então, hoje já se fala nisso, as pessoas desenvolvem esse assunto. Então, esse é um tema para a gente pensar, para a gente orar. Nós temos que orar, gente. Jesus está ensinando a gente a orar aqui na oração do Pai Nosso. Nós precisamos orar, aprender a orar, colocar esses assuntos diante de Deus e pedir que o Senhor tenha misericórdia, pedir que o Senhor nos ajude, para que a gente tenha a liberdade de expressão mantida, que isso não seja afetado em hipótese alguma. E o que a gente pode pedir de melhor é justiça. Não é que alguém morra, tomara que morra. Que é isso, gente? Nós temos que aprender a orar para que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Não que elas sejam destruídas. A gente precisa entender a responsabilidade que o cristão tem de buscar a bênção de Deus, a graça dele, e buscar sempre a condução do Senhor e do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Que assim o nosso maravilhoso Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Conquistou meu coração, 93. Pastor Cezinha, Colossenses, essa carta linda que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos, no capítulo 1, versículo 13, tem um texto que é muito precioso para nós todos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Trago o versículo, que é mais um reino aqui, é o mesmo reino. Esse reino do Filho do seu amor é um reino na terra, é um reino no céu. Como é que o senhor traz aqui essa distinção entre império das trevas? Se fosse uma coisa física, se eu pedisse ao senhor assim, onde é que fica o Paraná, o senhor ia me dizer no mapa onde é que fica. Fica ao sul do Brasil. Agora, se eu perguntar para o senhor onde é que fica o império das trevas e onde é que fica o reino do Filho do seu amor, se tivéssemos numa aula de geografia, o que o senhor me responderia, hein, pastorzão? Que legal, esse texto é maravilhoso, J.E. A Bíblia diz, então, que ele nos tirou de um império e nos conduziu para um reino. Nos tirou de um lugar pesado, difícil, sem expectativa. E ouvindo essa notícia agora de uma mulher inocente, condenada a 15 anos de prisão, 30 milhões de reais de multa, é complicado. Se a gente não puder crer que há um reino de Deus, né, que pode mudar essa condição,
nós vamos mesmo ficar desesperados. O império fala de um governo terreno, de um governo terrível. Mas quando a Bíblia diz que ele nos removeu, ele nos tirou desse lugar, onde nós não tínhamos expectativa, esperança, ele está dizendo, eu removi vocês daí e os coloquei num reino, e um reino de amor. Eu acho isso maravilhoso. Sabe, JR, eu estou pensando muito no que você falou aqui sobre a nossa responsabilidade como cristãos. Quando a gente ouve falar dessa situação toda que envolve a nossa democracia, eu fico preocupado. Eu penso que a gente precisa, como cristãos, dar uma resposta. A palavra responsabilidade tem na sua raiz resposta. Eu acho que nós cristãos precisamos dar uma resposta. Eu aprendi, JR, com um professor, que na Roma Antiga havia uma declaração assim, ó: onde estiverem 2 ou mais romanos, ali Roma está. É muito parecido com um versículo que a gente conhece muito bem. Então, em Mateus capítulo 18, verso 20, quando Jesus diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, Jesus está fazendo uma paráfrase a essa declaração de Roma. E eu estou falando sobre responsabilização e implantação do reino de Deus. Então, se eu sou romano e o pastor Rômulo é romano, nós estamos numa cena de crime. Então, eu como romano e o pastor Rômulo, cidadão romano, nós podemos, se nós estamos ali reunidos, então naquele lugar Roma está. Os valores de Roma serão implementados. As leis de Roma serão aplicadas. Os princípios e a linguagem do imperador romano será aplicado ali. Eu brinco, JR, que às vezes a gente usa esse texto de Mateus para justificar a reunião de oração que não foi muita gente. Onde estiverem 2 ou mais, né? Normalmente reunião de oração não vai muita gente. Aí não, aí sabe o que é? Contando eu, o cachorro, o periquito, as crianças deu 4. Mas a Bíblia diz que onde estiverem, e a referência ali não é número. A referência é quem está ali. Então ele diz, se você estiver em meu nome, ali eu estarei, meus valores, meus princípios, minhas leis, vocês podem aplicá-las. Então o reino de Deus chega onde os cristãos genuínos chegam também, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então nós somos transportados para um reino e debaixo de um governo de um grande rei, um rei que é sobre reis, que é o que a Bíblia diz, então agora nós podemos aplicar isso. E é por isso que eu acredito que o reino de Deus está não só dentro de nós, mas ele já chegou e agora pode ser aplicado onde nós estamos. Porque onde eu vejo injustiça, eu posso erguer minha voz, eu posso fazer algo, eu posso orar, eu posso cuidar daquelas pessoas que sofrem. Então agora, onde estiverem 2 ou mais, agora Cristo está ali, porque a vontade de Cristo e do seu reino se estabelece. Jennifer, você concorda? Concordo. E é muito triste a gente ver a realidade do que estamos vivendo no Brasil, mas isso me faz lembrar uma história que está lá em 2 Reis, capítulo 11, se eu não me engano, que conta a história de uma mulher, Atália, que é filha de Jezabel. E a história fala de um posicionamento de uma mulher chamada Joseba, que Atália mata os próprios netos para assumir o trono. E o que a gente vê na justiça brasileira é um controle sendo estabelecido, dizendo assim, um recado dado. Se você estiver do lado diferente da ideologia deles, vai ter um preço a ser pago. Vai ter uma punição severa. Não vai ter alívio. Porque vivemos um país de tanta impunidade. Mas para isso não teve impunidade, não teve um olhar mais humanizado, não teve uma bondade. Quem tem 30 milhões, gente, para pagar? Não é todo mundo hoje que tem 30 milhões para pagar uma sentença. Então a gente vê uma injustiça sendo estabelecida. E nesse contexto que eu estou falando, também tinha uma injustiça sendo estabelecida. Porque Deus tinha dado uma promessa que da linhagem de Davi não faltaria alguém no trono. O que ela faz? Ela mata a linhagem de Davi. Mas Joseba se levanta e pega Joás, que faz parte da linhagem de Davi, e guarda ele na casa do Senhor, na recâmara, na presença de Deus. E o que eu aprendo aqui, que depois de 6 anos de governo, 6 anos de injustiça, tudo acontecendo ali,
E essa mulher, ela perseverou, criando Joás ali no secreto. O que eu aprendo com isso é que a nossa vida de oração, a igreja do Senhor, a casa do Senhor, ela tem relevância nesse tempo. E uma hora a injustiça vai ser destronada e a justiça de Deus vai ser estabelecida. Parece que ficou tudo certo para quem fez errado. Parece que está tudo certo para quem está causando tanta injustiça e tanta dor. Mas o povo de Deus se propõe a orar. O povo de Deus se propõe a se posicionar. E quando a gente faz isso no lugar certo, das maneiras certas, usando as ferramentas do céu e não as ferramentas da terra, uma hora a talha é removida do trono e Joás é estabelecido no trono. Então, uma coisa que eu aprendo aqui é que uma hora a injustiça vai ser destronada da nossa nação. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Rômulo, o senhor é novo, eu fico implicando aqui com a sua idade, mas o senhor sabe que é só implicância mesmo. Ao longo desses últimos anos, um dos esportes preferidos no Brasil é falar mal de igreja. Falar mal de igreja. Tem gente que não ajuda, o senhor sabe disso. Tem gente que, né, não ajuda a gente. Mas quando você observa uma coisa, você vê um vídeo, você vê um corte, você vê um meme, a impressão que dá é que está todo mundo assim. Todo mundo assim. Igual aquele pessoal na igreja, você está todo mundo falando que é isso. Todo mundo quem? Todo mundo na tua bolha. Todo mundo ali no seu pequeno grupinho. Todo mundo ali na sua turma. Ou como diz o pastor Vladimir, que é muito antigo, todo mundo na sua patotinha. Tu fala assim, Vladimir? Não, né? Aí foi longe demais, né? Desculpa, viu, irmão? Você é mais novo. Mas a impressão que dá é que está tudo errado. E a gente sabe, a gente está aqui, conhece as pessoas, conhece as igrejas, a gente sabe que não é assim. Mas entenda, existe um objetivo por trás dessa narrativa. A narrativa é de que a igreja só tem ladrão, bandido, gente sem vergonha, pastores que estão se enriquecendo. Tem. Tudo isso existe, tá? Pastor sem vergonha, liderança que é à toa, gente que não tem compromisso com Deus, tudo isso existe. Não estou dizendo que isso não existe, não é céu, não. Eu falei que é céu? Não é céu, não. Falei igreja. Mas a maioria não é isso, gente. A narrativa que a maioria é isso é para destruir, pastor Rômulo, é para tirar credibilidade, é para desestruturar, é para desconstruir, é para envergonhar, é para intimidar a igreja. Aí quando uma igreja se posiciona, nós vamos orar por esse assunto, etc, etc, alguém vai dizer, vocês têm que orar pela igreja, a igreja está ruim. Não resta dúvida, tem que orar pela igreja. Mas vai dizer que está todo mundo ruim? O que o senhor acha, pastor Rômulo? Não, isso eu estou me lembrando, 45 anos, está fazendo agora, no mês de abril, que Jesus alcançou minha vida, minha família, e eu passei então a conhecer gradativamente a realidade de igreja, ambientes de igreja, pastores, pregadores, e fui crescendo a partir ainda do início da adolescência nesse ambiente. Então eu posso entender que existe sim, eu acredito que seja a maioria, a despeito do que muitos falam, dizem e até afirmam, eu acredito que a maioria seja gente de Deus, seja gente séria, seja gente que quer agradar a Deus, cada um com suas variáveis teológicas, até doutrinárias. Tudo bem, o ponto acho que nem é esse aqui, mas falando de pastores sérios, igrejas sérias e gente que ama a Deus e quer fazer a obra de Deus, eu ainda acredito que seja maioria nesse país. Claro que a tentativa de desconstruir essa verdade que eu acredito é maligna. Afinal de contas, evangelho, pregação, mensagem desprovido de credibilidade, como é que você faz? Né? Se você prega uma mensagem, mas não há credibilidade ética, não há credibilidade, enfim, em todos os sentidos. Você desconstrói a mensagem. Então isso é sim uma narrativa do inferno, uma tentativa maligna de tirar credibilidade de gente séria. Mas eu também quero provocar, de certa forma, dizendo o seguinte, até que pontos, que o JR falou aí, até que ponto nós também contribuímos para isso, né? Até que ponto a própria igreja, os próprios ambientes contribuem para isso. E acho que o tempo que nós vivemos hoje, mais do que nunca, precisa ser um tempo
em que as igrejas se unam em oração pelo país, se unam em clamor pelo país, independente se crê de uma forma ou crê de outra maneira, mas de alguma forma o que nos une precisa ser maior, não é? Então esse tempo que nós estamos vivendo, eu acho que deveria ser um tempo de despertamento nesse sentido, não é? Está na hora do tal dos 30%, acho que é isso, de evangélicos nesse país, ou algo parecido, fazer uma diferença mais expressiva nessa nação. Está na hora, né? Está na hora desses 30% fazerem maior diferença. Vou falar em tá na hora. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Uma de nossas queridas ouvintes dizendo: conheci Jesus há pouco tempo, gente. Uma das coisas que eu trago dentro de mim é desconfiança. Eu não consigo acreditar nas pessoas, sabe? Pode ser uma pessoa legal, tem sempre alguém querendo me fazer de boba, sabe? Quando nos tornamos pessoas desconfiadas, assim, o que devemos fazer? Nosso ouvinte está caminhando com Jesus, começou há pouco. Como se constrói a confiança em alguém? Por que confiar é tão difícil, hein? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, querido pastor Cezinha Cita. Um abração, meu irmão. Obrigado, JR. Obrigado, irmãos, debatedores. Aprendi muito aqui hoje. Obrigado aí aos ouvintes da Rádio 93. Sempre um privilégio estar com os irmãos. Obrigado, Deus abençoe. Querido. Obrigado, querido. Obrigado, pastor Vladimir Castro. Obrigado, JR. Parabéns ao 93 por tocar em assuntos tão sensíveis e relevantes que fogem e ultrapassam os limites também do tema do povo de Deus. Quero deixar um abração aqui para alguns casais que acompanham direto ao 93, o Riquinho e a Nildinha. Quem? A Carla. Quem? O Rico e a Nilda. Riquinho e Nildinha. A Nildinha. Rico. Eu entendi, e Nilda, Riquinho e Mildinha. Nildinha. A Nildinha. A Carla e o Renato, o Denis e a Catiane, e o André e a Cris. O André, aquele que pedimos oração, que está lutando contra o câncer. André. Audiência total 93, todos os dias conosco. Abração, muito André. obrigado. Deus abençoe. Prazer em estar aqui. Jennifer Costa, muito obrigado, Jennifer. Obrigada, JR. 7 meses. 7 meses. 7 meses. Daqui 2 meses. Ó, tchum. Helena. Quem vem tá aí? Aqui. Helena. Uau. Com E ou com H? Com H. Helena com H. Helena significa tocha, vai ser uma tocha. Que isso, minha gente? Reluzente, cheia do Espírito isso? Santo. Olha aí. Em nome de Jesus. Amém, amém. E eu quero dizer que sou muito feliz, um abraço a todos os ouvintes, a Marcela, pelo convite de estar aqui nessa mesa, a todos os debatedores, muito obrigada. Muito obrigado. Pastor Rômulo Rodrigues, obrigado, querido. Bom, gente, eu que agradeço o carinho de poder estar aqui, é sempre um aprendizado bacana, um beijo para todo mundo e um beijo para nossa igreja Maranata de Campo Grande, um beijão, pessoal. Quem gostou do debate 93 de hoje, deixa o seu like na transmissão, é só isso. Entra aqui, tá no Facebook ou tá no YouTube, curta a nossa transmissão e compartilhe para nossa alegria, para que o Debate 93 alcance mais e mais pessoas. Marcela. Você sabe quem gostou? Foi a Neide. Ela disse lá no Facebook, dizendo: eu gosto e fico muito surpresa de ver quando os bons se levantam. E ela segue dizendo: eu não tenho religião, mas ouço todos os dias a 93 FM e vocês têm falado ao meu coração, disse a Neide. Neide, um abraço para você, muito obrigado pela sua audiência, que bom que você nos permite chegar aí. Agora deixa eu te contar uma coisa, não sei se você sabe, mas eu vou te contar um negócio, fica só entre nós, tá bom, Neide? O fato de você estar ouvindo a gente e querer ouvir a gente, e se despertar para ouvir a gente, o fato de você achar 93,3 no debate, às 11 horas da manhã, é sinal de que Deus está chamando você para caminhar com Ele. É isso, Neide. Não sei se você estava sabendo disso já, mas deixa eu te contar isso outra vez. Deus está chamando você para caminhar com Ele. O fato de você estar ouvindo aqui não é coincidência, não é uma questão de escolha, assim, que você... Não, Deus está te chamando. Vem, Neide, vamos caminhar junto, Neide. Eu vou ficar muito alegre, Neide, de que você informar aqui como é que está a sua caminhada espiritual, porque a gente precisa estar numa igreja, precisa ler a palavra, a gente precisa ser edificado, ser parte do corpo de Cristo, a gente precisa servir. Tudo isso aí, Neide, faz parte do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento espiritual. Neide, muito obrigado, que Deus te abençoe e que você continue a caminhar com Ele dia após dia
em nome de Jesus. Da 93. Eu quero. Um oferecimento 4X Prev. Aposente já com a 4X Prev. 23910862. 93. Entrou no estúdio aqui uma pessoa que consegue falar com o senhor X. Ele atende ela. Ainda mais hoje. Eu tô achando que ela entrou meio brava aqui, entrou meio acelerada. Ou seja, ele vai ouvi-la. Se ela ligar para ele falar, senhor X libera o Pix, tá liberado, vai passar 3 anos o Pix. Vai ligar hoje. Então nós estamos aqui desafiando os nossos ouvintes a entrarem com a gente. Amanhã é o dia, quinta-feira é o dia da gente fazer a campanha para ele liberar o Pix para a semana que vem. Então se prepare aí no seu discurso, que amanhã é o dia. Mas hoje nós vamos contar para os nossos ouvintes como é que eles fazem para concorrer ao quinhentão na sua mão. Gente, lá no Instagram tem que seguir o @4xprev. Segue @4xprev, depois segue Rádio 93FM e lá no nosso perfil, Rádio 93FM, você vai procurar o vídeo que o JR gravou dessa semana. Tem lá a moldurinha, escrito Pix da 93. Você vai escrever contando pra gente o que é que você vai fazer caso o quinhentão, sexta-feira, caia na sua conta. Se for o caso da Dani JR, ela disse que ela é boleira e o fogão dela está velhinho, já dando sinais de que vai parar. E aí o quinhentão vai ajudar a comprar um fogão. Quando começa a dar sinais assim... Tem que ficar ligado nos sinais. Tem que correr. É isso aí. Pastor Vladimir, o senhor sabe preparar um bolo ou não? Rapaz, minha filha faz isso muito bem. Até inclusive já você para honrá-la não faz. Com alegria. Para honrá-la, o senhor não faz. Você permite que ela faça para que ela seja honrada. Bonita a sua parte, pastor. Muito bonito. Quero mandar um abraço aqui para nossa ouvinte Rosilda, porque ela escreveu aqui no YouTube: em oração pela nossa amada Neide. E eu já gostei demais disso aqui. Queria desafiar você, ouvinte, a orar pela Neide. Ela será alvo da nossa oração. Isso. O que é bonito é essa espontaneidade, sabe? Que muda, assim, de forma muito especial a vida de quem está acompanhando a gente aqui no Debate 93. Nós vamos orar juntos. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. Jennifer, por favor, ore conosco. Vamos orar pela Neide. Vamos orar por conversões. Vamos orar também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e pelo nosso país, em nome de Jesus. Amado da nossa alma, a nossa confiança está em Ti. Nós não faremos menção de carros e cavalos, mas a nossa menção será a respeito do Teu nome. É o Senhor que guerreia as nossas guerras, é o Senhor que nos dá a garantia da vitória. Como é bom pertencer a este reino, Senhor, que não pertence a essa terra. Muito obrigada, Senhor, por tudo que aprendemos, por tudo que meditamos nessa manhã. Te agradecemos, Senhor, pela vida da Neide que está sendo alcançada e por tantas vidas, Senhor, que têm sido alcançadas através dessa rádio, através desse veículo que o Senhor levantou para fazer diferença em tantos lares, tantas famílias. E a nossa oração é que o Senhor alcance o coração dela por completo, que cada dia ela possa se render à Tua voz e atender esse convite do céu, de obedecer esse chamado, de servir a Ti com a sua vida. Pai, e assim como ela, outras vidas possam ser impactadas, salvas, restauradas, reconstruídas, porque a Tua palavra tem o poder de mudar a história de um homem, de uma mulher, que quando se rende a Ti, o Senhor muda a história. Pai, nós queremos entregar os enfermos. Entra em cada hospital, em cada lar, Senhor, onde estiver enfermos nesse momento, a saúde possa ser restabelecida, o milagre possa ser experimentado, porque nós cremos no reino de sinais e maravilhas, num reino que opera curas. Senhor, pedimos salvação sobre a nossa terra, pedimos justiça sobre a nossa nação, que o Teu reino possa ser estabelecido, que toda injustiça possa ser destronada e que o Teu poder seja manifestado sobre a nossa terra. Toma as igrejas do Brasil, que haja unidade no povo de Deus, que nós venhamos, Senhor, não ferir os nossos irmãos, mas que nós venhamos estender a mão para o nosso próximo e levantá-los, Pai. Que nós possamos ser unidos como igreja e andar com um só propósito. Senhor, eu Te agradeço por essa rádio, pela vida do JR, da Marcela, da equipe, dos debatedores, tantos
tantos que eu já aprendo, eu aprendo nessa mesa, em outros momentos que eu não estou aqui, com outros debatedores. Que o Senhor abençoe, Pai, este lugar e este programa, para que possa ser bênção na vida de tantas famílias e tantas pessoas. Em nome de Jesus, oramos. Amém.